Então, irmãos, no estudo passado, no estudo bíblico do livro de Romanos, no domingo passado, nós vimos a mensagem de justiça pela fé, de forma prática, explicada para nós no capítulo 4 do livro de Romanos, por meio do exemplo de Abraão. Vimos várias citações, vários textos. E só relembrando aos irmãos, se os irmãos ainda não adquiriram, aqui nós temos o livro, estamos estudando, hoje vamos usar bastante ele, citações do livro Estudos em Romanos, de Elliot Wagner, que é um pioneiro, foi pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pioneiro da nossa igreja. Então, hoje, no capítulo 5, dando continuidade a este estudo, eu vou tentar aqui compartilhar, nós não vamos avançar, ai, várias pessoas querem participar desta chamada. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, passo a passo. Então, vamos compartilhar tela inteira, aqui, compartilhar, e vamos, tá? Eu acho que a minha internet não está boa. Isso, tia, prossiga, tá tudo certinho. Pronto. Dá para visualizar certinho aí? Tudo certo, Jacqueline, pode prosseguir. Ai, que bom. Obrigada. Então, meus irmãos, vocês conseguem ver o título aí do nosso estudo hoje? É o capítulo 5 de Romanos, mas a ênfase que nós vamos dar é no fruto da fé. Esse é o tema do nosso estudo hoje. E aqui nós temos apenas a parte 1. Por que apenas a parte 1? Queridos, o capítulo 5 é extremamente rico. É uma riqueza de detalhes, que nós temos citações do Espírito de Profecia, a Palavra de Deus, e mais citações do livro de Romanos, estudos em Romanos. Então, não dá para nós fazermos o estudo do capítulo 5 completo, porque senão nós íamos extrapolar o tempo, muito mais de 1 hora, e esse não é o objetivo. O objetivo é que os nossos estudos eles fiquem entre 1 hora, 1 hora e 20, no máximo. Então, nós vamos agora enfatizar e vamos estudar apenas do verso 1 até o verso 5. E daí os irmãos vejam a riqueza de que em 5 versos, quanto o Senhor Deus tem para nos ensinar. Então, eu gostaria de, antes de nós começarmos, de nós fazermos um resumo do capítulo 5, que diz assim: o 5º capítulo contém uma enumeração parcial das bênçãos que são frutos de uma fé, como retratada no 4º capítulo. Qual foi? Eu pergunto aos irmãos, não sei se todos que estão aqui na sala participaram do estudo do capítulo 4, mas o capítulo 4 todo fala da justiça pela fé de forma prática por meio da fé de Abraão, o exemplo da fé de Abraão. Então, se os irmãos relembrarem, se não assistiram ou não acompanharam e puderem posteriormente estudar o capítulo 4, lá no canal do YouTube, lá tem a playlist Romanos pela Fé, canal Cleuma Nascimento, tá bom? Então, neste exemplo de fé que nos foi transmitido no capítulo 4, nós vimos uma modalidade de fé extremamente simples. E nós vamos falar mais sobre isso aqui neste estudo de hoje. Mas, meus irmãos, vendo o que tem acontecido ao nosso redor, eu tenho certeza que você, no seu contexto,
você tem passado por dificuldades e por tribulações. Eu tenho passado. Minha família tem passado. Então, às vezes, nós não nos conhecemos, ou então a gente só conhece uma pessoa assim, do grupo, por exemplo, dos meus grupos. Muitos me conhecem do Ezequiel 33, João 9, outros dos meus grupos de modéstia, meu grupo de guardiãs do lar, enfim. Mas, às vezes, a gente conhece a pessoa assim, ou até mesmo de ver ela no YouTube, a gente não sabe o que ela vive. Assim como eu não sei o que vocês estão vivenciando. Mas uma coisa é certa. Eu tenho convicção de que todos os filhos de Deus, os filhos sinceros, que desejam de todo o coração fazer a vontade do Senhor, estão passando por tribulações e por angústias. Todos nós estamos andando na mesma estrada. E a estrada que o Senhor, aliás, a modalidade de fé que o Senhor deseja que nós tenhamos ao trilharmos essa estrada é a mesma. A simples fé de Abraão. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente creu, e isso foi creditado a Abraão como justiça. Jesus declarou Abraão justo por essa fé simples. E às vezes a gente complica, não é verdade? Nós vamos ver hoje, por meio de tudo que nós vamos ler e conversar, nós vamos ver que a fé de Abraão, a simples fé, que somente crê, é a única coisa que é necessária para que nós vivamos a vida de Jesus Cristo. Então, vamos continuar aqui na leitura. Então, mostra o desenvolvimento cristão da vida de qualquer pessoa que tenha a fé de Abraão. Exatamente o que a gente acabou de falar. Duas palavras formam a tônica do capítulo 5. Muito mais. Vamos entender melhor isso. Se você deseja a glória, a paciência ou a experiência cristã mencionada neste, ou em qualquer outro capítulo, saiba que Deus tem em reserva tudo isso e está disposto a dar muito mais do que glória, que é o caráter de Deus, a paciência e a experiência cristã. Pois ele é capaz de fazer muito mais, olha aí o verso de Efésios, abundantemente, acima de tudo que pedimos e pensamos. Efésios 3:20. Se você tem pedido ao Senhor mais fé, se o Senhor tem pedido mais paciência, se você tem pedido ao Senhor a vivência cristã, realmente, assim como a mesma vivência cristã que João Batista teve, por exemplo, que era o segundo Elias, a mesma experiência cristã do patriarca Abraão, o Senhor aqui está afirmando para nós, em Efésios 3:20, que ele é capaz de nos dar muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos. E o Senhor diz, e ele cumpre, e ele tem esse reservatório. Nós vamos ler agora a Bíblia no capítulo de Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia, eu estou lendo aqui na minha versão da Bíblia Contexto. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, nós vamos nos demorar um pouco agora apenas no verso 1 do capítulo 5 de Romanos. Olha só. Como o capítulo 5, verso 1 começa com a palavra na língua portuguesa, portanto, então é uma conclusão do que a gente estudou no capítulo 4. Então, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, qual é a consequência de ser declarados justos? Ter paz. Vamos entender melhor isso daí. Os livros, todos em Romanos, na página 39, o comentário deste verso 1 nos diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, isto é, sendo tornados obedientes à lei pela fé. Eu vou parar bem aí, depois a gente retoma a frase. Queridos, o que está acontecendo conosco? A partir do momento em que nós fomos declarados justos pelo Senhor Jesus Cristo, aqui tem uma paráfrase, dizendo essa mesma coisa de uma forma diferente. Sendo tornados obedientes à lei pela fé.
Aqui não está dizendo que nós somos obedientes pelas nossas próprias forças, mas que alguém, um poder fora de nós, nos torna obedientes à lei. E esse poder é Cristo Jesus, nós sabemos. Ele é o único, já vimos em estudos anteriores, que a lei requer obediência perfeita. E a única obediência perfeita que pode ser dada à lei é daquele que foi o único que obedeceu à lei de forma perfeita em toda a existência humana. Jesus Cristo, homem, que veio e disse, provou que eu e você, pela fé nos méritos dele, ao ele nos declarar justos e nos cobrir com o seu manto de justiça, não mais a nossa própria veste de justiça própria, ele, como o texto está dizendo, ele nos torna obedientes à lei pela fé. Então, depois que tudo isso acontece, de nós sermos declarados justos, vamos continuar o texto. Ali, nas aspas, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Agora, olha essa parte de azul. A única maneira pela qual o homem pode se tornar obediente à lei e viver livre de condenação é tendo fé nas promessas de Deus. E nós estudamos no capítulo 4 o que é viver tendo fé nas promessas. Nós elencamos umas 5 ou 6 promessas que são reais e que o Senhor Deus nos mostra que aquilo se realiza na nossa vida pela fé. O texto continua. Em Cristo não há injustiça, portanto, não há nada além de justiça. O que existe em Cristo? Apenas justiça. Então, agora olha a segunda parte marcadinha de azul aí. Então, se só em Cristo só existe justiça, ao crer em Cristo, o cristão tem a justiça de Cristo. Queridos, meus irmãos, se nós não crermos nisso, que isso ocorre pela fé, pelo fato de nós crermos no Senhor, que Ele tem poder para nos transformar, que Ele tem poder para nos fazer, fazer viver como Ele vive e viveu, então tudo isso que nós estamos estudando até o momento é vão. É só falácia, é só blá, 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 é só conversa. E não é isso. Um estudo bíblico, qualquer estudo bíblico, ele tem por objetivo converter o coração. É isso que nós estamos aqui. Se você separou um tempo do seu domingo para estar aqui, é porque você deseja, assim como eu, essa conversão de alma, conversão de coração, não é? Então vamos avançar. Ainda o comentário de Romanos 5:1 diz assim: mas Tiago não diz que deve haver obras ou a fé é inútil? Vocês lembram dessa citação de Tiago? É verdade que a fé se aperfeiçoa pelas obras, como está lá Tiago 2:22. Mas é pela fé, e somente pela fé, que os homens são justificados. Não há nada que eu e você façamos que nos torne justo diante de Deus. Lembra? Não foi no estudo 2, eu mencionei isso no estudo 2, no estudo 3 e no estudo 4. Lembram quando os israelitas estavam ali no pé do Monte Sinai? Moisés desceu com as tábuas da lei e Moisés apresentou as tábuas da lei para eles. Aliás, quando Moisés viu o que eles vinham fazendo, quebrou as tábuas, depois o Senhor Deus fez outras, enfim, Moisés fez. E aí o que acontece? E Moisés lê os 10 mandamentos, o que o povo arrependido, o que eles disseram? Sim, tudo que está escrito, nós faremos. E nós comentamos que qual deveria ter sido a resposta deles? Sim, pela graça e poder de Deus, ele fará com que ele nos capacitará a obedecermos estes mandamentos. Então, essa é a resposta certa.
É essa atitude espiritual correta, mas pela fé e somente pela fé que os homens são justificados. Continua o texto. O próprio texto que fala de Abraão fala que Abraão foi justificado pela fé, afirma que a fé estava por trás dessa obra e que por meio dessa obra foi cumprida a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Inclusive, no estudo passado, em estudos passados, nós vimos a respeito da circuncisão. Vimos que Abraão, no estudo passado, ele só foi declarado justo depois da circuncisão? Sim ou não? Pensa aí, você que acompanhou o estudo passado. Não. Abraão creu primeiro e antes dele ter as obras, antes dele praticar a obra que Deus requeria dele, ele creu antes. Então, ele creu e depois, e foi declarado justo por Deus antes dele ser circuncidado. A mesma coisa para os gentios. Todos os gentios passaram a ser declarados justos pela sua fé em Cristo Jesus. E aqui o texto continua: obras são fruto da fé. É Deus quem opera em você tanto o querer como o fazer, de acordo com a sua boa vontade, como diz lá Filipenses 2,13. Nós nos entregamos nas mãos de Cristo. Ele vem e passa a morar conosco. Olha só. Nós nos entregamos nas mãos de Cristo. Muitos perguntam assim: então quer dizer que na justiça, na mensagem de justiça pela fé, a gente não faz nada? É Cristo que faz tudo? Muitas pessoas têm falado sobre isso, né? Quando nosso irmão veio pregar aqui, ele é australiano e veio pregar em vários congressos aqui ano passado, e muitos têm acusado o irmão de estar propagando uma mensagem errônea, uma visão errônea da justiça pela fé. Mas aqui, este texto, nós nos entregamos nas mãos de Cristo, essa é toda a parte que nós desempenhamos. A parte humana toda, ela está exatamente resumida nesta frase. Meus irmãos, a nossa parte é render-nos. A nossa parte é abrir mão da nossa vontade, render a vontade a Jesus. Aí ele vem e passa a morar conosco. Somos como barro nas mãos do oleiro, mas é Cristo quem faz todas as boas obras. E a ele, somente a ele, pertence toda a glória. E não a nós. Então, aqui o Senhor Deus, aqui nós estamos esmiuçando ainda apenas o versículo 1 de Romanos. Mas eu gostaria de compartilhar ainda, já que nós estamos, o capítulo todo de Romanos, todos os capítulos de Romanos tratam sobre a justiça de Cristo pela fé, eu queria trazer para compartilhar com vocês esse texto da serva do Senhor, que ela fala sobre o que é a justificação. Isso está nos materiais de 88, volume 2, página 576. E a serva do Senhor nos diz assim: quando pecadores penitentes, contritos diante de Deus, está falando de mim e de você, discernem a expiação de Cristo em seu favor e lhe aceitam a expiação como sua única esperança para esta vida e a futura, então seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Nós vimos isso no estudo passado também. Vou parar bem aqui só para a gente relembrar. Meus irmãos, a única parte humana, como nós vimos, é render, é entregar a nossa vida a Jesus e crer. Essa é a nossa parte. Mas ainda falta um pouquinho. Para nós fazermos isso, o que é que nós vimos no estudo passado? Nós precisamos reconhecer quem nós somos e o que fazemos. Quais os pecados que nós temos alimentado. Depois nós precisamos nos arrepender e confessar. E aí o Senhor, ao fazer isso, imediatamente, o nosso advogado junto ao Pai, ele nos perdoa. Isso é justificação pela fé. Se eu fosse substituir justificação pela fé, eu substituiria por perdão pela fé.
Porque o processo de perdão nada mais é o processo de ser declarado justo por Deus. Vamos continuar o texto. Cada pessoa crente deve harmonizar inteiramente a sua vontade, olha aí, com a vontade de Deus. É Deus falando pela pena de Ellen White. Então, eu e você devemos harmonizar inteiramente a nossa vontade com a vontade de Deus e conservar-se no estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiatórios do Redentor e avançando de força em força, de glória em glória. Esse de glória em glória nada mais é, a glória de Deus é o seu caráter. Então, conforme nós vamos avançando, o nosso caráter vai mudando de caráter em caráter, semelhante ao caráter de Deus, de Jesus. E isso, a serva do Senhor, em outro texto, ela diz que tudo isso acontece de forma imperceptível. E o texto continua. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Gravem isso, meus irmãos. É Deus falando para nós. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Assim, o homem, perdoado e revestido com as belas vestes da justiça de Cristo, quando é que isso acontece? Quando nós somos declarados justos após o perdão, apresenta-se irrepreensível diante de Deus. E, queridos, olha só a maravilha, a beleza do Evangelho. Quando o Senhor olha para nós, ele não nos vê mais, ele não vê mais a Cleuma. Depois que o perdão aconteceu pela fé, o Senhor declara a Cleuma, coloque o seu nome, declara a Cleuma justa, e depois ele faz o quê? Ele não olha mais a Cleuma, ele olha Jesus. E ele me vê limpa, irrepreensível diante do Senhor Deus. Se você tem a Bíblia Legado, este aqui é um comentário que está na Bíblia Legado, do capítulo 5, verso 1 de Romanos. Veja lá na sua Bíblia Legado, a gente vai ler ela daqui a pouco. Então, ainda comentário de... Agora nós vamos voltar aos comentários do Estudos em Romanos, na página 40, ainda sobre o capítulo 5, verso 1 de Romanos, que diz assim. Vamos focalizar agora neste trecho. Temos paz com Deus. O que é paz? Não é um sentimento. Grava isso. Paz não é um sentimento, mas é um fato. Muitos pensam que devem experimentar um certo sentimento que eles sabem que é a paz com Deus. Não é verdade, irmãos. Paz não é um sentimento, mas é um fato, é uma certeza. Vamos continuar o texto. Mas eles nunca tiveram a paz de Deus e, portanto, não podem saber que tipo de sentimento deve ser esse. Então, ter paz com Deus, como diz em Romanos 5:1, se nós formos esperar sentir a paz com Deus, como será que é ter o sentimento de ter paz com Deus? Não é? Muitos podem nunca experimentar, mas pela fé podem ter a convicção de que o Senhor Deus está agindo, está providenciando, provendo. Então, vamos continuar o texto. Satanás pode dar um certo sentimento de felicidade. E se o cristão tivesse apenas a sensação passageira, ele seria enganado, se for sentimento, pelo sentimento. Agora, olha o que diz aqui nessa parte azulzinha aí no final. O Senhor não lida com sentimentos, mas com fatos. Grava isso. A fé é algo, não é sentimental. Fé é totalmente racional, meus irmãos. Assim como eu, como esposa, para com meu marido, eu decido amá-lo até o fim. Amor é uma decisão, é uma convicção. Aconteça o que acontecer, eu vou amá-lo até o fim. A mesma coisa é paz. Não é um sentimento, é um fato, é uma decisão que ela provê. Ter paz com Deus, ela é uma consequência da fé.
Entende? Isso não exime. Então quer dizer que eu não vou ter, para ter paz com Deus, eu não vou sofrer. Em nenhum momento está sendo afirmado isso nas Escrituras e nem nos comentários que nós estamos lendo aqui. Mas ter paz com Deus está além de estar sofrendo. É uma convicção. A paz com Deus, ela está de mãos dadinhas com a fé. E nós vamos entender melhor isso. Então, existe apenas uma condição pela qual o homem pode ter essa paz. Olha o que está aí marcadinho. Entrega incondicional. Entrega de tudo a Deus. E então haverá paz no coração, não importa qual seja o sentimento. Não importa qual é o sentimento, pois se todos os pecados foram confessados, olha só, vamos entender agora o raciocínio para nós entendermos o que é ter paz com Deus. Não importa qual é o sentimento, pois se todos os pecados foram confessados, Deus é fiel e justo para perdoá-los. E estamos em paz com Ele. Não estamos mais em guerra contra Deus. O que em nós, o que é que, habitando em nós, faz com que nós estejamos em guerra com o céu, em guerra com o Altíssimo? O pecado não confessado, não abandonado. Porque essa é a marca de Satanás, a marca do diabo. A marca do diabo em nós, enquanto ela não é confessada e abandonada, primeiro vem o arrependimento, a confissão e o abandono. Enquanto nós não passarmos por este processo de justiça e de perdão pela fé, então nós não estaremos em paz com Deus, estaremos em guerra com Ele. Mas o Senhor nos mostra aqui, olha o que diz aqui na última frase, a condição de paz é a condição de ser justificado pela fé. É neste processo de confissão, arrependimento, abandono, e o Senhor nos declarar justos ao nos perdoar e ao olhar para nós e ver Cristo em nós, isso é ter paz com Deus. Entrega incondicional é a única condição. Fé não é sentimento. Estamos ainda no verso 1 do capítulo 5 de Romanos. Vamos ler o que a serva do Senhor, o Espírito Santo, por pena de Ellen White, nos diz na carta 7 de 1892. Diz o seguinte: fé e sentimento são tão diferentes quanto o leste difere do oeste. A fé não depende de sentimento. Devemos clamar fervorosamente a Deus em fé, quer tenhamos sentimentos ou não, e então devemos viver nossas orações. Queridos, isso aqui precisa ser muito bem compreendido. A partir do momento em que nós clamamos fervorosamente a Deus, e existe uma promessa do Senhor, que quando nós clamássemos, Ele nos ouviria, isso está lá em Salmos, é promessa. Então, quer nós tenhamos sentimentos ou não, devemos viver esta oração, crendo pela fé que o Senhor a cumprirá no devido tempo. E o texto continua nessa parte verde mais escura. Nossa segurança e evidência são a palavra de Deus. E depois que pedirmos, deveremos crer sem duvidar. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é toda suficiente ela é todo suficiente e todo poderosa para se cumprir. A palavra de Deus, ela cumpre aquilo que ela nos entrega. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela diz, o que ela diz é o que é. Nós não devemos duvidar. Então, a palavra de Deus, a palavra, a revelação do Senhor Deus, aqui nas Sagradas Escrituras, essas palavras são a nossa segurança e a nossa evidência de que tudo isso vai se cumprir. Tudo que Deus nos prometeu vai se cumprir. E o texto continua. Ellen White diz assim: eu te louvo, ó Deus, eu te louvo. Tu não me faltaste em cumprir a tua palavra. Tu te revelaste a mim e eu sou tua para fazer a tua vontade.
Ela aqui estava, sem dúvida, é uma frase, aliás, são frases finais de louvor a Deus, e ela está mostrando, demonstrando em palavras para mim e para você, que ela descansa na palavra de Deus, porque ele cumpre a sua palavra. E ela está ali, e eu sou tua para fazer a tua vontade. É isso que nós precisamos dizer para Jesus. Senhor, eu, Cleuma, sou tua para fazer a tua vontade. Mesmo que eu caia, Senhor, me ajude a levantar e não cair mais. Entende? Essa é a nossa caminhada, é a caminhada cristã. Nós vamos agora ler na palavra de Deus, acompanhe aí na sua Bíblia, antes de nós irmos para as Sagradas Escrituras, eu não sei se você está aí com o livro de Atos. Eu estou aqui, como eu estou com a Bíblia com texto, eu vou mostrar aqui para vocês, calma que aqui é meu esquema de estudos. Aqui, a Bíblia com texto, ela tem essas referências cruzadas no próprio corpo da Bíblia, isso me facilita. Então, se você puder abrir, depois a gente volta aqui, já vamos ler o verso 2. Se você puder abrir no livro de Atos, capítulo 13, Atos, capítulo 13, versos 38 e 39, diz o seguinte. Atos, capítulo 13, verso 38 e 39. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê, olhe lá, aqui o livro de Atos está nos reforçando tudo isso que nós falamos até o momento sobre justiça pela fé e perdão pela fé. Todo aquele que nele crê é declarado justo diante de Deus. É Deus aqui falando. Algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. A lei de Moisés jamais pôde, ela não pode nos declarar justos. Ela não pode nos perdoar, porque ela só nos condena. A nossa condenação está ali, como um espelho, mostrando quem nós somos, as coisas ruins, más, o nosso mal, os nossos defeitos de caráter, o mal que existe no nosso coração. É só isso que a lei faz. Mas ela diz assim, você tem que ir até aquele que é capaz de te dar a obediência perfeita, que é Jesus Cristo. Então, a lei nos aponta a Jesus, a solução para o pecado. Né? Mas aqui, vamos voltar agora para o verso 2, e aí nós vamos continuar lendo o seguinte, verso 2, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Nós temos a esperança de participar da glória de Deus. O que o livro Estudos em Romanos, na página 41, tem a nos dizer sobre isso? Olha só, essa partinha azul. A justiça pode ser exercida nos homens dia a dia pelo mesmo poder pelo qual Isaac nasceu de pais que estavam praticamente mortos. Então, ser declarados justos, exercer essa justiça, viver a vida de Cristo dia a dia, só é possível pelo mesmo poder que fez com que Abraão e Sara gerassem um filho, mesmo eles estando praticamente mortos. Você já parou para pensar nisso? Que viver a vida de Cristo é um poder grandioso que está totalmente fora de nós e que nós podemos nos apropriar deste poder simplesmente pela fé. O texto continua. Quando as pessoas ganham essa experiência, a próxima coisa a que elas serão constrangidas é a se alegrar na esperança da vinda do Senhor. Se alegrar aonde? Na salvação. A vinda do Senhor nada mais é do que... O que significa a vinda do Senhor para mim e para você? Salvação. Então, essa experiência de viver a vida de Cristo, ela nos torna mais alegres nessa esperança. Porque a salvação, ela passa a ter um significado real mesmo, e não apenas uma esperança ali distante de nós. Nós vivemos assim, a maioria de nós cristãos, crentes,
A gente vive assim. A salvação quando Jesus voltar. Sim, é a concretização da salvação. Mas nós podemos viver essa salvação dia a dia. Nós vamos ler, por gentileza, peguem a palavra de Deus. No livro, eu vou pegar aqui a minha Bíblia Legado. Um momentinho. Então, vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versos do 5 até o 9. Vamos lá. Verso 5, eu vou ler agora na Bíblia King James. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, 5 a 9. Que estais guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta. Está falando no tempo presente, não quando Jesus voltar, entende? Que já está pronta para ser revelada no último tempo. Então, ela já está pronta hoje. E que é no tempo presente. Tá bom? Vamos avançar. Na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estáis sob opressão por causa das muitas tentações. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Na aparição de Jesus Cristo vai ser a coroação da nossa fé. Entende? Então, esse verso nos diz que a prova da fé é mais preciosa do que o ouro. E a nossa fé sempre será provada. Sempre. Quando nós estivermos sendo perseguidos de morte, e a nossa fé estiver ali, a nossa fé naquele momento vai ser provada. Porque nós não saberemos se nós estaremos limpos, realmente, totalmente perdoados diante do Senhor. Entende? Então, vamos continuar no verso 8. Ao qual, não havendo visto, amais. É ou não é verdade? Nunca vimos o rosto de Jesus. Ellen White viu. Nós não, mas nós o amamos. Em quem, embora não vejais agora, e mesmo assim, crendo nele, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória. E a gente finaliza agora com o verso 9. Recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim é o fechamento, é o objetivo. Aí vamos agora voltar aqui para a projeção, aqui no slide. Diz Pedro, recebendo, e este recebendo está no gerúndio, no tempo presente, no tempo atual, recebendo o fim da sua fé, a saber, a salvação das suas almas. O texto continua, nossa salvação presente é a nossa única esperança de uma salvação futura. Guardado. Então, o que quer dizer a palavra guardado? Quer dizer protegido ou justificado. Se você está guardado, é porque você foi declarado justo, concorda? Não tem outra forma de ser guardado por Cristo se não for declarado justo por ele, como ele declarou a Abraão. Então, vamos ler novamente, aspas. Guardado pelo poder de Deus é a expressão usada por Pedro e indica precisamente a mesma condição, sendo justificado pela fé no 5º capítulo de Romanos. Então, Pedro está dizendo aqui para nós, confirmando tudo isso que nós estamos lendo, que nós somos, ao nós exercermos a simples fé de Abraão, crendo que Jesus tem poder para nos fazer viver a sua vida aqui e ofertar à lei a obediência perfeita dele por meio da fé. E nós oferecermos esta mesma qualidade de obediência, que é a obediência de Cristo, guardado pelo poder de Deus. É isso que significa ser justificado pela fé. Agora vem a pergunta: como isso é possível? Nós vamos ler agora. Continue com a sua Bíblia aberta em 1 Pedro 1, 23.
Vá lá. Por gentileza. Nós vamos ler agora um verso que nos explica como isso tudo que nós estamos lendo aqui, como tudo isso é possível. Verso 1 Pedro 1:23 diz assim: tendo nascido novamente, olha aí o novo nascimento, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Consegue perceber que nós falamos, lemos, mas nós voltamos para a fonte? Onde está a fonte de toda a nossa fé? A palavra de Deus. É aí que está a fonte da nossa fé. Ou seja, o que é esperado de mim e de você para que nós sejamos declarados justos por Cristo? É necessário que nós nasçamos pela palavra. Devemos nascer pela palavra. É por isso que a gente ouve na igreja e ouve as pessoas mais experientes dizendo: não, nós precisamos ler a palavra todos os dias. Nunca vai ser diferente disso. Se eu estou aqui e eu quero chegar ali do outro lado da rua, para eu chegar do outro lado, eu vou ter que percorrer um caminho. Eu não posso dar um pulo e chegar lá sem passar por este caminho. Então, é necessário percorrer algo. A estrada que nós estamos percorrendo é esta daqui, ó, da palavra de Deus. Este é o caminho. É nele que devemos andar. Então, quando o Senhor Deus diz que devemos andar nos caminhos dele, é aqui, por meio da sua palavra. Vamos ler o verso 3 de Romanos, que diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Na versão King James e em várias versões está paciência. Queridos, paciência e perseverança é a mesma coisa. Se nós estamos com paciência ali, passando por aquilo, nós estamos ali sem desistir. Estamos ali perseverando naquele caminho, naquela situação, enfim. Então, desenvolvemos perseverança. Vamos agora ler o que o comentário do livro Estudos em Romanos, na página 42, diz sobre isso. Alguns dizem que a tribulação produz impaciência, e isso não é verdade. Se um homem não é, agora olha, se um homem não é justificado pela fé, a tribulação apenas revelará a impaciência que já existe nele. Quem é este homem que não foi justificado pela fé? É o homem que não foi perdoado. É o homem que não confessou, que não se arrependeu e não abandonou. Desse modo, ele não pode ser declarado justo por Jesus. E ele não pode viver a vida de Cristo por isso, como consequência, obviamente. Então, quando vem a tribulação, o fruto, aquela pessoa, aquela reação dela, a forma como ela vai reagir, só vai demonstrar se ele foi justificado e perdoado ou não. O texto continua. Como é, então, que a tribulação produz paciência? Como é que isso acontece? Que estes textos respondam. Olha o que diz lá em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. O Senhor Deus cuida de nós. Nunca, isso é fé, irmãos. Se nós não crermos nisso, estejamos passando pela tribulação que estivermos passando. Aquelas pessoas, por exemplo, o povo de Deus que está ali, passando por grande tribulação ali no Rio Grande do Sul. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas em vários lugares do mundo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul está acontecendo também. Então, se os filhos de Deus não creem que mesmo nessas circunstâncias, o Senhor Deus cuida de nós, então não seremos capazes, nem nós nem eles, de lançar sobre Deus a nossa ansiedade, crendo que Ele vai cuidar. Entende? Em 2022, agora em junho,
início de junho, dia 7, foi o dia que a minha irmã faleceu. Foram 4 meses de grande tribulação na minha vida, porque eu fiquei longe da minha família para vir aqui ajudar a cuidar da minha irmã, das minhas sobrinhas e dos meus pais idosos, porque nós não temos família, somos só nós. E meu esposo precisou ficar tendo que passar por uma cirurgia lá, e que eu não estava lá para cuidar dele, foi o nosso menino de 17 anos, que ia fazer ainda 18, nosso menino de 17 anos que cuidou e fez tudo lá com ele. Então, meus irmãos, se neste momento de crise, de sofrimento, de angústia extrema, nós não lançamos sobre Jesus a nossa ansiedade e não cremos que ele está ali em meio a tudo isso, cuidando de nós, então isso é um sinal de que realmente nós precisamos mais da palavra de Deus, para que nós estejamos mais próximos de Cristo e que a paciência seja reproduzida em nós. Depois de 1 Pedro 5,7, o texto continua, outro verso, Salmos 55, 22 diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Quando a gente está no meio da dor e do sofrimento, nós não conseguimos, às vezes, nós não conseguimos vislumbrar o fim da história, como aquilo vai terminar. Mas nós precisamos ter a única certeza, e sabe qual é, irmãos? A única certeza é que Deus é nosso Pai amado. E Ele não vai permitir que nós passemos por tribulação que nós não somos capazes de suportar. Junto com a tribulação, Ele dá o escape para que nós possamos suportá-la. Entende? 1 Coríntios 10:30. 10:13, perdão. 1 Coríntios 10:13. Então, meus irmãos, aqui, lançando o teu fardo sobre o Senhor, Ele te susterá. Nosso filho teve Covid em março de 2021. Foi uma cepa do vírus extremamente maligna. E o nosso filho, nós vimos a diretora do hospital na cidadezinha onde ele fica, na nossa cidadezinha, lá no interior de São Paulo, onde ele ficou internado. A diretora do hospital chegou para mim e para o meu esposo e disse assim: Santa Casa. Ela disse assim: tudo que nós podíamos fazer pelo filho de vocês já foi feito. Vocês precisam tirar ele daqui, porque senão ele vai morrer. E meus irmãos, meu esposo estava com o pé quebrado nessa época, meu esposo foi para frente do hospital, mancando, sentou embaixo de uma árvore e foi ali orar e chorar com Jesus. Eu fui para a recepção do hospital, levar a documentação para pedir, para dar entrada, para que um outro leito fosse providenciado, só que nós moramos no Vale do Paraíba, em São Paulo. Todos os hospitais do Vale do Paraíba não havia vaga. E aí nós entramos em oração. Eu entrei em contato com todas as minhas irmãs de oração. E elas entraram em contato com os meus grupos, pedi oração para que o Senhor, se fosse da vontade dele, ele poupasse o nosso filho, que estava longe de Jesus. Se o nosso filho morresse ali naquela época, muito provavelmente ele morreria. Existe a possibilidade muito grande dele ter morrido, de que ele morresse perdido. Então, o Senhor Deus entrou em contato, tocou o coração de uma irmã do interior de Minas Gerais. Ela entrou em contato comigo e ela disse assim: irmã, eu vou colocar a senhora em contato com a minha irmã da cidade aí vizinha, que ela trabalha na supervisão, e ela pode lhe ajudar a encontrar uma vaga em um hospital aí no Vale do Paraíba para o seu filho. A irmã dela entrou em contato comigo, eu passei todos os dados do meu filho, nosso primogênito, hoje com 28 anos, ele estava com 26, 25, e aí ela entrou em contato, e ela usando
os contatos dela da supervisão do hospital, ela começou a solicitar vaga para o Mateus. E um hospital de Pindamonhangaba respondeu. E eles disseram, nós temos uma vaga. Vocês entendem, meus irmãos? Isso não quer dizer que não houve fé. Enquanto os passos estavam sendo dados, ali nós estávamos em oração, crendo que o Deus que nos criou, que criou o universo, ele poderia prover uma vaga para o nosso filho. E ele proveu. O hospital que ele foi era referência no tratamento de Covid. 3 dias depois, ele saiu de risco. 3 dias, com o tratamento correto. Então, o Senhor Deus provê. Meus irmãos, você é um milagre. Eu sou um milagre. Essa pessoa, vocês não têm ideia do que era a minha vida. Nós somos o maior milagre de Deus. Neste momento que eu estou aqui com vocês, sabe o que está acontecendo? Os mundos não caídos estão contemplando a mim e a você. Nós estamos aqui numa sala, nós somos a Igreja de Deus, aqui formamos um grupo da igreja, que é a Igreja de Deus. Pessoas vão assistir esse estudo posteriormente. E no momento em que nós estamos aqui, os mundos não caídos estão nos contemplando e vendo. Vendo se eu e você, nós vamos entender isso que nós estamos lendo e viver pela fé. Lança teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Qual é a dúvida? Não podemos duvidar. Ele te susterá. Queridos, verbo flexionado no tempo futuro. Susterá, ou seja, é certeza. É certeza. E outra, o último aqui no texto, Mateus 11, 28, vinde a mim. Nós não podemos banalizar isso. Isso não pode ser mais um verso bíblico que a gente repete, e a gente entende e a gente reproduz no automático. Não, meus irmãos. Vamos meditar agora neste verso. Jesus está dizendo, vinde a mim, Cleuma, coloque aí o seu nome. Vinde a mim, Cleuma, que estás cansada e sobrecarregada, e eu vos aliviarei. Que tempo verbal está aí aliviarei? Futuro. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu vou aliviar o seu fardo. Não duvide. Não duvide. Viva essas promessas, essas verdades pela fé. É por isso que nós não podemos abandonar esse livro. Não podemos, irmãos. Não podemos. Então vamos avançar. Nós estamos aqui, em Romanos 5:3, falando de fardos, correto? Agora vamos... Aqui eu vou iniciar uma série de perguntas, mas 2 ou 3 perguntas marcadinhas de azul. Quais são esses fardos? Vamos entender? Estudos em Romanos, página 42, nos diz assim: qualquer coisa que nos preocupe ou irrite. Isso é um fardo. Qualquer coisa que nos preocupe ou irrite. Detectou o que é um fardo? Entendeu? Vamos avançar. Não importa se é uma coisa pequena. É uma desavença com o filho, corriqueira em casa. Não importa. Ou uma pequena aprovação ou uma grande. Não importa. Lance-a sobre o Senhor. Senhor, eu não desejo mais reagir dessa forma com meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com a minha esposa. Lance-a sobre o Senhor. Regozijamo-nos na tribulação porque temos Cristo conosco e lançamos todo o fardo sobre ele. Ele é capaz de suportá-los. Ele já os carregou por todo o mundo. Então, não podemos, é impossível aumentar o seu fardo, porque ele já carregou tudo isso que a gente sente. E como podemos nos livrar dos fardos? Página 43, Estudos em Romanos, diz assim: entregue-os a Cristo e diga, são dele. E ele os carrega, quer você se sinta diferente ou não. Lembra que não é sentimento, fé não é sentimento, paz não é sentimento. Lembra disso? Quer você sinta diferente ou não, a partir do momento em que você decide, Senhor, eles são teus, eu estou aqui angustiada, eu estou em sofrimento, mas eu decido entregar ao Senhor, me ajude a descansar. E peça,
Converse com ele várias vezes sobre isso. E o Senhor Jesus Cristo vai te mostrar maneiras diferentes. Cada um de nós aqui, no nosso próprio contexto, vai nos revelar a forma que, especial para a minha vida e para a sua vida, ele vai nos revelar a forma de termos esses fardos aliviados. Vocês querem saber um fardo que eu carreguei muitos anos, quando o Senhor Deus nos deu a mensagem de vida no campo? Meus pais. Antes de nós mudarmos para o nosso sítio, me angustiava o fato de ficar longe deles. O meu pai hoje está com praticamente, ele faz mês que vem 81 anos e minha mãe tem 77. Mas quando nós saímos, meu pai estava com 75 anos e a minha mãe estava com 72. 71 para 72. E aquilo me angustiava tremendamente. Por quê? Porque eu sempre estive perto deles. Em todos os momentos, as tribulações da vida deles, eu era a filha mais presente. Mas o Senhor havia me feito um chamado. E eu pensava naquele verso que dizia assim, se vocês amam mais o seu pai e sua mãe mais do que a mim, então você não é digno de mim. Mas aí o conflito entrava no meu coração. Eu disse, mas Senhor, o Senhor disse que eu tinha que honrar os meus pais. Aí vinha outro verso, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí vinha tantos versos, até que o Senhor mandou um anjo em forma de uma irmã em Cristo, dizendo, Cleuma, dê o primeiro passo com o Márcio. Dê o primeiro passo. Quando vocês forem, o Senhor Deus vai mostrar os próximos passos. E hoje, já se passaram quase 6 anos. Mas hoje o Senhor está aos poucos, daqui a poucos meses, eu vou levar meus pais para morar lá com a gente. Então, demorou quase 6 anos. Mas nesse processo, o Senhor Deus foi me mostrando claramente como deveria ocorrer, como as coisas todas iam ser consertadas por Ele e não por mim. Tudo que eu e o Márcio planejamos, meu esposo, tudo que nós planejamos, a gente ficava perguntando, mas por que a gente não avança? Por que a gente não avança? Não existe isso. Sempre existe avanço. Mas não é o avanço das nossas expectativas, mas é o avanço segundo o coração de Deus, no tempo dele. Vamos continuar aqui o texto. E ele os carrega, quer você se sinta diferente ou não. Então você vai experimentar a verdade das palavras, eu vou te dar descanso. Mateus 11, 28. Eu te darei descanso. Descanse, embora a dor física ainda percorra o corpo, pois Cristo suporta essa tribulação e você é elevado acima de todas as dores. Pela fé. Apenas pela fé. Aqui tem 2 perguntas. Como os mártires foram para a tortura e para a fogueira com canções de alegria nos lábios? Foi mera bravura dos mártires? Vamos ver? Não. Cristo carregou o fardo deles, eles aprenderam a entregar o fardo a Jesus. E nele, em Cristo, eles tinham paz. De coração cheio, eles cantaram seus louvores a ele. Assim, eles estavam felizes e alegres, e mal notaram a dor enquanto as chamas se espalhavam ao redor deles. Teremos que passar por grande tribulação. Eu e você, nós sabemos disso. Pode ser o chicote na carne nua, ou pode ser a tortura. A natureza humana recua de tal tortura. Em Cristo, podemos suportá-la. Ganhe experiência em Cristo agora. E no tempo de provação, ele não o abandonará, jamais. Olha aqui o verbo de novo. Abandonará. Não. Ele não nos abandonará. Ele pode suportar esse grande fardo, assim como um pequeno fardo. Ele suporta todos. Nós estamos hoje numa escola, meus irmãos. E aqui nessa escola, nesta terra, nós estamos sendo instruídos, formados, moldados, burilados por Cristo para termos a qualidade de fé que ele teve e tem. Então, essa é a nossa caminhada cristã até que ele venha.
Cristo será nosso, tanto como naquela época quanto agora, e a vida que vivemos estará nele. Nenhum homem neste mundo será capaz de subsistir naquele tempo, a menos que tenha previamente aprendido a lição da fé. Entende, queridos? Eu vou repetir essa parte. Nenhum homem neste mundo será capaz de subsistir naquele tempo. Que tempo é esse? Nós vamos viver um tempo de angústia qual nunca houve. Então, não poderemos, nem eu nem você. E eu sou mais velha do que muitos dos que estão aqui, nessa sala. Não sei se eu vou suportar. Se Deus achará por bem me deixar viva. Mas nenhum de nós, nem eu nem você, neste mundo será capaz de subsistir naquele tempo de angústia qual nunca houve, a menos que tenha antes, agora, neste período de paz, aprendido a lição da fé. Essa parte verdinha escura, agora é a hora. Embora a lição possa ser aprendida em circunstâncias fáceis. Por que circunstâncias fáceis? São as nossas circunstâncias agora. São circunstâncias fáceis. Nós não somos perseguidos, nós temos liberdade, ainda podemos estar numa sala estudando a palavra de Deus. Nenhum oficial, nenhum fiscal bate a porta da nossa casa para ver se a gente tem Bíblia em casa. Entende? O tempo para nós aqui é muito fácil. Por maior que seja a tribulação desse tempo, passaremos por ela com alegria. Essa alegria deve ser aprendida agora, a alegria dos mártires. É essa alegria que nós precisamos aprender. Vamos ler na palavra de Deus, Romanos 5,4. E a perseverança ou paciência produz, em muitas versões tem, produz experiência. A experiência nada mais é do que um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Vamos ver o que o Senhor Deus tem para nos dizer. Paciência produz experiência. Ou seja, perseverança produz o caráter aprovado. Aqui está mencionando uma experiência cristã. Experiência significa que os homens que a possuem foram provados e experimentados. Eles se apegaram a Deus e o provaram. O que é provar a Deus? É dizer, Senhor, o Senhor disse isso na sua palavra, o Senhor prometeu, e eu estou aqui reivindicando essa promessa em amor. Por favor, Senhor, cumpre essa promessa. Entende? E eu queria refletir com os irmãos a respeito do que a serva do Senhor deixou registrado para nós, a respeito desta simplicidade da fé e do poder da fé, que diz assim no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 532, diz assim, este comentário está na sua Bíblia legado. A fé é simples em sua ação e poderosa em seus resultados. Então, simples como a fé de Abraão, que apenas creu. E poderosa em seus resultados, que deu uma multidão de herdeiros para um homem e uma mulher, velhos, idosos, mortos, infrutíferos. Entende? O poder da fé. Muitos professos cristãos que têm certo conhecimento da palavra sagrada e creem em sua verdade, deixam de ter a infantil confiança que é essencial para a religião de Jesus. Queridos, qual é a modalidade de fé que nós precisamos ter na religião de Jesus? A infantil fé, a infantil confiança. O texto continua. Eles não alcançam outros com aquele toque peculiar que traz para a alma a virtude da vida. Então, aqui ela está falando dos professos cristãos, que têm um certo conhecimento da palavra sagrada, que creem nas sagradas escrituras, mas não têm fé infantil, continua confiando na força do próprio braço, porque essa fé infantil, ela é essencial para a religião
de Jesus. Então, não alcançam, então, a cura para a sua alma. Então, meus irmãos, aqui nós vamos finalizar agora lendo o verso 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Já pensou isso? Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Nós precisamos, meus irmãos, clamar ao Espírito Santo que Ele nos preencha com o amor de Jesus. Que Ele nos preencha com a fé de Jesus. É isso que nós precisamos. Nós não podemos mais, depois do estudo de hoje, não podemos mais esquecer que nós precisamos orar para ter a fé, a modalidade de fé que o Senhor Jesus Cristo realmente deseja que nós tenhamos. A fé de Jesus. A simples fé de Abraão. É essa fé. A fé que vence os pecados, a fé que habilita a viver eternamente com seres puros e santos. Que o Senhor Jesus Cristo vos bendiga, meus irmãos, e que eu e você não nos apartemos do Senhor em momento nenhum. Precisamos do fruto da fé em nossa vida. Até quarta-feira. Eu vou postar no canal o estudo de hoje. Que o Senhor Deus possa... que o Senhor Deus possa não, porque Ele pode. Que o Senhor Deus nos unja para o seu serviço. Vamos orar ao Senhor? Eu vou fechar aqui e nós vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai bondoso, obrigada, Senhor, por tanta luz, tanta luz. Senhor, o Senhor escolheu este momento da história da Terra para derramar todo este conhecimento, toda esta luz sobre nós. Obrigada, Senhor, e fortalece a nossa fé. Se temos vacilado, Senhor, pedimos perdão no Senhor agora, neste momento. Nos ajude a lembrar de cada texto, de cada palavra que foi lida aqui, de cada testemunho, de tudo que meditamos nesta tarde. E nos ajude a estarmos juntos no próximo estudo. Obrigada por não desistir de nós, nem dos nossos queridos. Dá-nos um início de semana de fé, de perseverança, de paciência, e que possamos ser vitoriosos pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Até semana que vem, se Deus quiser. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês.